prontinho. Então, novamente, boa noite para vocês, né? Para os que chegaram por agora. E dando continuidade, então, ao conteúdo que vocês estavam vendo com o professor Fábio, hoje a proposta é que a gente faça uma discussão sobre os tipos de associações que nós temos na programação orientada a objetos. Tudo bem? Nas aulas anteriores, vocês viram, né, com detalhes a implementação da herança, ok? Vocês conseguem me dizer quando que a gente pode utilizar essa associação, essa relação de classes através da herança, de uma forma geral? Vamos lá conversar um pouquinho. Se vocês derem uma olhadinha até no diagrama que nós temos aqui nos slides, né? Então, é um tipo de associação. No caso desse diagrama específico, nós temos a relação de herança especificada entre 4 classes diferentes. Nós temos a classe médico, que tem uma relação de especialização em outras 3 classes: anestesista, obstetra e pediatra. Esse tipo de relacionamento, esse tipo de associação entre as classes médico, anestesista, obstetra e pediatra faz sentido para vocês? Vocês me escutam, pessoal? Obrigada, Eduardo. Faz sentido e por quê que faz sentido essa relação entre médico e essas outras especialidades? Exatamente por isso. Então, anestesista, ele é do tipo médico, ele é uma especialização de médico, tudo bem? Então, é esse tipo de relação, quando nós estamos trabalhando com herança, nós sempre pensamos numa generalização e numa especialização. E é sempre essa palavrinha, até que o Eduardo colocou aqui pra gente, essa expressão é bastante utilizada para a gente verificar se essa associação é pertinente. Quando nós temos a relação do tipo é-in, nós podemos sim utilizar a herança. Tudo bem? Cuidado, pessoal, que nem sempre é interessante essa utilização. Tudo bem? Então, nós temos aqui a classe médico, que seria a nossa classe, a superclasse, ou a classe geral, ou a classe generalista, sendo especializada em 3 tipos diferentes: anestesista, obstetra e pediatra. Bem, considerando então esse nosso diagrama. E se a gente precisasse, agora que tanto anestesista quanto obstetra e pediatra tivessem entre os seus atributos os dados de endereço? Então, eu quero que o meu anestesista, obstetra e pediatra tenha rua, né, o logradouro de uma forma geral, número, bairro, CEP, cidade, estado, que são todas as características pertinentes a um endereço. Tudo bem? Então, aí, novamente, quando a gente está trabalhando com programação orientada a objetos, a gente precisa pensar, né, dar uma analisada de como eu represento, se eu preciso representar através de uma outra classe, qual é o tipo de associação que nós podemos fazer entre as classes diferentes. Tudo bem? Uma primeira proposta seria eu adicionar na minha classe médico, que é a superclasse geral, os itens para descrever o meu endereço: rua, bairro, cidade, número, CEP. Mas o que a gente acaba ferindo dentro da estruturação das nossas classes, caso eu faça isso? Quando a gente tem a representação... Pessoal, desculpa, achei que tinha... Pronto, senão vai ficar fazendo barulhinho. Quando a gente coloca esses dados dentro da classe médico, a gente está dizendo que rua é um descritor de um objeto do tipo médico. Da mesma forma, o bairro é um descritor, é uma característica do médico. E vocês percebem que, na verdade, isso não é verdadeiro, isso não tem, não tem esse significado de fato. O médico, ele possui o endereço, tudo bem? Mas não é um descritor do médico. Tá tranquilo por aqui? Até aqui? Essa diferenciação, que daí a gente começa a realizar outros tipos de relacionamento. Maravilha. Então, até o que tem descrito aqui para vocês, né? Essa solução, ela acaba resolvendo o nosso problema, mas não é a solução adequada. Tudo bem? Porque não são características que descrevem o médico.
e, portanto, né, nós estamos ferindo aqui a coesão das nossas classes. Bem, essa seria a primeira solução que não é apropriada. A gente poderia, então, partir para um novo tipo de associação, só que percebam qual é o tipo que nós estamos especificando aqui através desse símbolo. Esse símbolo, conforme vocês já viram, tanto aqui nessa disciplina quanto em AOO, ele tem um significado de especialização, ou seja, ele indica para a gente uma relação de herança. Tudo bem? Lendo esse diagrama, o que nós estamos dizendo aqui? Que médico, ele é uma especialização de endereço. E, por sua vez, o anestesista, obstetra e pediatra, essas classes estão representando ainda uma especialização ainda mais de médico. Tudo bem? Se eu pegasse, por exemplo, essa minha classe pediatra, nesse diagrama eu estou dizendo que pediatra é uma especialização de médico, que por sua vez é uma especialização de endereço. E aí, vocês acham que essa solução está correta? Considerando as características que vocês já viram de herança, tem um significado correto? Não está, Letícia, e por que não está correto aqui? Porque médico não é o endereço, justamente isso. Novamente, né, a palavrinha-chave aí. Ele é um endereço? Não. Então, não é esse tipo de relação que nós podemos associar, né, que nós podemos definir entre médico e endereço. Como até a Letícia colocou aqui pra gente no chat, ele possui um endereço, mas ele não é uma especialização de endereço. Tudo bem? O diagrama e até mesmo a implementação no código aceita essa solução. No entanto, semanticamente está incorreto. Tudo bem? Médico não é o endereço, ele possui. Então, novamente, se a gente for pensar no sentido de eu consigo, dentro de pediatra, representar os dados de CRM, que é do médico, eu consigo representar também, armazenar os dados de rua, bairro e cidade, a gente consegue. Aí é a velha história, né? Funcionaria desse jeito? Funcionaria, mas não estaria correto. Está ferindo ali as nossas relações existentes entre as classes. Tudo bem? A gente começa, né, a olhar para o problema de uma forma diferente para então definir quais são os tipos apropriados de relações, de associações entre classes que a gente deve e pode definir. Tudo bem? Então, respondendo, né, as questões aqui, a solução resolve o problema? Se a gente for analisar apenas o problema de representação de dados, resolve, só que está semanticamente incorreto. E por isso, essa solução não é aceitável. Tudo bem? Então, a gente começa a perceber essas nuances aí, né, de o que é aceitável, dependendo do significado e das interações entre os nossos elementos, e nem sempre o que funciona é o que está correto. Tudo bem? Ainda falando sobre essa relação errada que nós temos entre médico e endereço. A herança, nesse caso, ela tem como principal finalidade a possibilidade, né, possibilitar a criação de subtipos. E, como nós já vimos e já discutimos, médico não é um subtipo de endereço. Ele não é uma especialização. Ela possibilita, sim, a reutilização de membros e uma consequência, né, uma consequência boa é a reutilização, justamente a reutilização. No entanto, está errado. O anestesista, que é essa relação que nós temos aqui embaixo, que está correta, ele é, de fato, um tipo específico de médico. Então, nós podemos, sim, utilizar a relação de herança que está representado dessa forma, né, com essa setinha, dentro do diagrama. Tudo bem? Conseguimos a reutilização com o CRM, que é o único atributo que nós temos definido aqui. No entanto, o médico, essa relação, deixa eu mudar de cor aqui para ficar melhor. Essa relação de herança que nós temos aqui em cima está definido de forma errada. Mas existe sim uma forma de a gente realizar uma associação entre essas duas classes,
que de fato possuem um certo tipo de relacionamento, mas de uma forma correta. Deixa eu passar para mostrar para vocês. Deem uma olhadinha agora nesse diagrama. Vou aproveitar a fala da Letícia, né? O médico não é o endereço, mas o médico possui um endereço. Existe alguma forma de a gente representar inicialmente num diagrama esse relacionamento? Sim, a gente pode representar essa associação através dessa setinha simples que nós temos aqui, né? Então, nós estamos indicando com essa reta que médico e endereço possuem um relacionamento, só que esse tipo de relacionamento é apenas uma associação e não uma especialização. Tudo bem? Daqui, pessoal, quando a gente pensa agora na codificação, existem várias formas de a gente implementar essa relação. Nós poderíamos, como uma primeira opção, indicar ou adicionar uma referência, um atributo de endereço em médico. Tudo bem? Ou seja, dentre os atributos de médico, dentre as características de médico, nós teríamos um objeto do tipo endereço. Ou ainda a gente podia fazer o contrário. Eu poderia dizer que, implementar, né, essa minha relação, dizendo que o meu endereço, ele pertence a um médico. Então, eu poderia adicionar aqui nas minhas características de endereço um objeto do tipo médico. Ou ainda, uma terceira possibilidade seria a implementação, a adição de endereço em médico e de médico em endereço. Tem uma forma correta de falar, olha, tem que ser sempre implementado dessa forma? Não tem. Tudo bem? A gente só precisa estar atento a gente precisa conseguir fazer o rastreamento da informação. O que eu quero dizer com isso? Na minha implementação, eu preciso ser capaz de identificar a qualquer momento qual que é o endereço que pertence a esse médico e também a qual médico esse endereço pertence. Tudo bem? Pode ser interessante colocar referência nas duas classes? Pode. Ou então a gente pode adicionar em um só. Tudo bem? Então, através de uma referência de endereço em médico, ou então, uma segunda possibilidade seria a gente adicionar uma referência aqui dentro, pronto, sumiu a janelinha. Aqui dentro, né, então, de médico e endereço, ou ainda uma relação que eu vou chamar aqui de bidirecional. Nós podemos colocar uma referência de endereço em médico e de médico em endereço. Tudo bem? E percebam que a nossa relação aqui de herança continua ainda refletindo essa associação. Se, por exemplo, a gente optar por fazer essa associação, implementar essa associação colocando uma referência de endereço em médico, através da minha classe obstetra, eu consigo também acessar esse endereço. Por quê? Porque ele vai refletir, na verdade, como esse meu obstetra ele é uma especialização de médico, ele vai ter acesso também a esse atributo que foi colocado na superclasse. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Saio falando, às vezes parece que eu tô falando... Tá, maravilha, obrigada, Bianca. Então, sobre a nossa associação, né? O nosso médico possui um endereço, que é exatamente essa relação que nós estamos definindo, né? Sim, realmente possui. O médico não é o endereço, então por isso nós não temos a setinha aqui, que é como estava nesse diagrama anterior. Não é uma especialização, mas ele faz uso das características de endereço. Tudo bem? Porque endereço é um atributo que compõe o meu médico, ou vice-versa. Tudo bem? E com isso nós temos uma relação de associação entre essas duas classes. E dentro da associação, deixa eu ver se eu tenho que comentar alguma coisa. Só essa modificação, né? Nós tiramos a relação de herança aqui para então fazer uma associação, porque agora a gente tem o significado correto da relação entre as classes. Tudo bem? E com isso, né, nós podemos fazer a nossa classe médico e dar de endereço? Não.
Tudo bem? Não pode, porque não é especialização. Apesar de a gente ter acesso a essas características, como está aqui no nosso diagrama, é um erro conceitual. Mas, de qualquer forma, o nosso médico consegue sim acessar os atributos de endereço através de um tipo de associação diferente que não a herança. Tudo bem? As nossas associações, pessoal, né, qual que é a ideia desse tipo de relacionamento entre classes? Então, a nossa associação, ela possibilita que, através de um relacionamento entre as nossas classes, no caso, entre as classes em tempo de definição das nossas classes, da modelagem das classes, e depois, no nível de objetos, quando de fato nós fazemos a instanciação desses nossos objetos, a partir das nossas classes. Tudo bem? Então, é um relacionamento onde essas classes e objetos, elas possam pedir ajuda a outras classes, né, ou a outros objetos, e representar de forma completa o conceito no qual se destinam. Se a gente voltar aqui nesse relacionamento que nós temos entre médico e endereço, nós estamos mantendo a coesão agora aqui. Nós temos que cada atributo está no local correto dentro da classe específica onde ele pertence. Tudo bem? E depois disso, nós definimos uma associação entre essas classes diferentes. Então, nós estamos com um diagrama que é coeso e nós temos a colaboração entre essas duas classes diferentes. Médico faz uso de endereço ou ainda o nosso endereço faz uso da modelagem da nossa classe médico. Tudo bem? Eu, particularmente, pessoal, preferiria, né, colocar que um médico possui um endereço, ou seja, uma referência de endereço em médico. Mas isso também não é uma visão final, não precisa ser sempre assim. Bem, como nós temos uma associação, então nós temos uma interação entre os dois objetos. Tudo bem? Por exemplo, eu posso criar um objeto endereço, fazer a manipulação desse endereço, preenchendo cada um dos campos, e depois disso associar com o meu objeto médico. Tudo bem? Então tem uma interação. E, por fim, né, na associação, nós temos uma colaboração. Os objetos colaboram uns com os outros para atingir um dado objetivo. Bem, quando nós temos, né, associação entre classes, e por associação aqui eu estou excluindo essa relação de herança, nós não estamos agora pensando na especialização, nós temos, quando que ocorre essa associação agora na implementação? Quando nós temos uma classe que, dentre os seus atributos, nós temos atributos de outros tipos de classes, nós temos um tipo de associação. Tudo bem? Mas, pessoal, não é só dessa forma que nós temos associação. Nós poderíamos, por exemplo, ter uma associação entre classes diferentes, onde nós fazemos utilização de um certo objeto apenas nos métodos, sem precisar manter todos os atributos daquela classe dentro da definição dos atributos da outra que faz a utilização. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Nós podemos ter uma associação através de colocar de fato entre os atributos. Tudo bem? Deixa eu voltar um minutinho aqui nesse diagrama. Por exemplo, se eu colocar o meu endereço, uma instância de endereço dentre os atributos de médico, nós temos uma associação. Tudo bem? Mas eu poderia utilizar uma outra classe, deixa eu pensar. Vamos supor que nesse meu método operar dentro de médico, eu precise receber aqui como argumento, uma referência da minha classe prontuário, por exemplo. Pode acontecer de a gente ter esse tipo de associação de eu estou utilizando argumentos ali, mas eu não preciso manter aquele objeto dentro do meu objeto médico. Tudo bem? Tem uma colaboração, mas eu não estou mantendo todos esses dados dentro do meu objeto. Ok?
Sei que são umas coisas que vocês já viram, já utilizaram, até mesmo acho que em LP3, LP2. Então, só para dar uma esclarecida aí de coisas que às vezes a gente utiliza sem perceber direito o que está acontecendo entre as classes. Ok? Então, nós temos, pode ocorrer quando nós temos atributos de outra classe. E a gente faz isso até, por exemplo, provavelmente vocês estão utilizando no projeto de vocês atributos do tipo string, que é o mais comum, certo? Por exemplo, para representar um nome ou para representar até mesmo o CPF de forma textual. Se vocês perceberem a definição do tipo string, ele tem um S maiúsculo, certo? String também é uma classe. É uma classe que faz toda uma manipulação de caracteres. Já tem os métodos apropriados para fazer as manipulações. Nós estamos, sem perceber, utilizando associação entre classes. Tudo bem? E, a nossa associação ainda, elas são definidas entre classes diferentes e até mesmo entre a classe e ela própria. Vocês conseguem visualizar esse pedacinho aqui? Algum exemplo de como eu poderia fazer uma associação da classe com ela mesma? Alguma ideia? Parece um pouco estranho, né? Remete até um pouco à recursão. Mas imaginem a seguinte, eu vou pedir só para vocês darem uma abstraída nos meus desenhinhos aqui, porque para escrever e desenhar com o mouse é terrível. Suponham que eu tenho uma classe pessoa. Suponham e abstraiam, pessoal. Difícil de escrever com o mouse. Tudo bem? Dentro do contexto que eu estou querendo modelar aqui de pessoa, imaginem que eu quero criar uma relação de, por exemplo, mãe e pai. Tudo bem? Eu poderia, nesse caso, criar uma associação de pessoa com ela mesma, que eu poderia representar desse jeito. O que eu estou dizendo aqui? Dentro da minha classe pessoa, eu posso ter um atributo que eu vou chamar de... Vou desenhar aqui na medida do possível. Vou chamar de mãe, por exemplo. Mãe. Nossa, pessoal, abstraiam mesmo, tá difícil. A minha mesinha não tá funcionando mais, aí fica difícil. Enfim, tá escrito mãe aqui, tá bem? E o tipo desse meu atributo seria do tipo pessoa. Então, percebam que é uma classe que está fazendo a utilização dentre os seus atributos de uma referência dela mesma. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? As maravilhas da programação orientada a objetos. Maravilha, obrigada, Eduardo. Então, a gente pode sim ter essa utilização, essa definição, de relação de uma classe com ela mesma. De uma forma geral, a gente acaba encontrando, até mesmo na literatura em geral, que as associações são entre classes diferentes, mas nem sempre precisa ser entre classes diferentes. Pode ser entre ela e ela mesma. Tudo bem? Autossuficiente aqui. Bem, ainda sobre associação. Ambas as classes, podendo ser classes diferentes ou uma única classe, elas pertencem na associação, ambas as classes pertencentes na associação, elas podem conter as referências da outra classe, ou apenas uma, que foi justamente o que a gente estava conversando da associação de médico e endereço. Tudo bem? Como a gente tem aqui até esse exemplo, percebam essa associação. Eu tenho livro e editora. Na implementação dessa relação de associação, eu poderia colocar a referência de um livro dentro da editora. Aí, nesse caso, não seria um só, Provavelmente a cardinalidade aqui vai ser diferente. Um livro pode ser publicado... Eu vou colocar que um livro é só por uma editora. E uma editora pode ter vários livros, 0 ou mais, 0 ou N livros. Se eu for colocar a referência de livro em editora, nós teremos uma lista de livros aqui dentro da nossa classe editora. É também uma associação.
Precisa necessariamente ser apenas um objeto? Não necessariamente. Vai depender da cardinalidade da relação. Tudo bem? Ou então, nós poderíamos colocar o quê? Uma referência de editora em livro. Nesse caso, como eu defini aqui, que a cardinalidade é de um livro, só foi publicado em uma editora, eu teria apenas o quê? A editora que está aqui, no formato que está definido no diagrama. Tudo bem? Mas nada me impede também de fazer as duas relações. Posso ter a editora em livro e uma lista de livros em editora, sem problema nenhum. Vocês já devem estar utilizando isso. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês em relação à implementação, voltando ainda no exemplo do médico, deixa eu só mudar a cor do meu pincel aqui. Nós temos uma relação de médico associado com endereço e depois de médico especializado em 3 especialidades diferentes. Tudo bem? A partir do momento que, na implementação da minha classe médico, eu defini entre os meus atributos uma referência da classe objeto, nós temos um objeto endereço aqui, pronto, nós acabamos de definir a associação. Tudo bem? Da mesma forma, pessoal, que os tipos primitivos, né, int, float, double, char, ou os tipos que na verdade são classe e que a gente acaba utilizando como primitivo, como por exemplo, as classes Whopper, né, a pronúncia para mim é terrível, double com D maiúsculo, integer com I maiúsculo, que são as representações das classes, ou por exemplo, string, nós podemos utilizar também as visibilidades que nós temos, public, o private e o protected. Tudo bem? Isso não muda. Independente de é uma associação ou é um tipo primitivo, nós podemos continuar trabalhando com as visibilidades. E lembrando, né, só fazendo um parênteses aqui, quando a gente pensa em orientação a objetos, nós começamos já remete a encapsulamento, proteção de dados e, de uma forma geral, atributos definidos como privados, sendo acessíveis através dos métodos getter e setter. Tudo bem? Só para dar uma lembradinha em vocês. Tranquilo até aqui? Acho que eu tô chovendo no molhado com vocês, né? Porque eu acho que já tá claro até isso para vocês, mas só para relembrar. Maravilha, vamos lá. Vou parar de enrolar. Eu começo a me empolgar, vocês sabem, né? E saio falando. Bem, quando nós falamos de associação, nós temos 2 tipos específicos. Olha só, é até como se fosse uma relação de herança entre os tipos de associações. A nossa associação pode ser especializada entre agregação e composição. E vocês vão ver que assim, a diferença entre elas é muito pequena. Tudo bem? E na implementação, nem sempre a gente consegue identificar quando é agregação e quando é composição. Depende muito da regra de negócio e até do contexto da aplicação para a gente conseguir identificar se é um ou se é o outro. Tudo bem? Com relação à agregação, primeira coisa, nós temos que nesse tipo de associação, nós temos um certo tipo de conceito de todo parte. Tudo bem? Então, primeiro, continua tendo essa relação de associação através da utilização de outras classes e, por consequência, das operações que foram definidas nessa classe que eu estou utilizando. Tudo bem? Por exemplo, um carro e um motor, por exemplo. Tudo bem? São 2 representações diferentes, nós temos 2 classes diferentes, tem uma relação de associação entre elas, ok? E possui também o conceito de todo parte. Ou seja, uma classe, ela representa o todo. Poderia colocar como exemplo aqui um carro. E o meu carro, ele é composto, né? Ele faz uma certa agregação de partes que são as outras classes que pertencem à associação que nós estamos utilizando como atributos. Tudo bem? Pneu, motor, sei lá, um rádio que a gente está colocando dentro do carro. Então, todos os componentes. Bem, uma ou várias classes representam as partes, tudo bem? Pode ser só uma, pode ser várias. E
essas partes são utilizadas pelo todo. A mesma coisa, pessoal, novamente, quando a gente trata da string. Se eu tenho, por exemplo, uma classe pessoa que tem um nome, nós temos uma relação entre pessoa e string, entre a classe string, e a string está sendo utilizada como um componente, nós estamos agregando dentro da nossa classe pessoa. Tudo bem? Só que aí vem, né, a diferenciação que a gente já vai ver com relação à composição. Na agregação, a classe todo, que seria a minha classe pessoa ou a minha classe carro, ela apenas utiliza outras classes. A gente já vai ver essa diferença com relação à composição. Tudo bem? Então, nós temos as informações de um objeto, que é o objeto todo, elas precisam ser complementadas pelas informações contidas em uma ou mais classes, em um ou mais objetos de outra classe, que são os nossos objetos parte. Tudo bem? E justamente por isso que a gente conhece, né, como esse tipo de relação é uma associação todo e parte. O objeto todo, ele pode utilizar informações do objeto parte. Tudo bem? Então, nós estamos compondo, né, uma classe através das características que estão armazenadas em outros objetos. E nessa relação de agregação, um objeto ela pode agregar uma ou mais instâncias de outro objeto. Pessoal, de uma forma geral, os 3 parágrafos estão falando a mesma coisa, né? Nós temos relação entre 2 classes ou mais. Uma classe vai representar o objeto como um todo, só que para representar o objeto como um todo, nós estamos fazendo utilização de informações que estão representadas em outros objetos. Tudo bem? E aí poderia até surgir uma pergunta. Bem, se eu estou utilizando para representar esse meu objeto todo informações que estão armazenadas em outros objetos, não seria interessante representar tudo como uma característica da minha classe todo? Por que, por exemplo, na minha classe carro, eu não poderia colocar o número do motor? Ou, né, um número qual que é o modelo do rádio, quais são as características do meu rádio, qual que é o aro do pneu, qual que é a marca do pneu. Vocês percebem que a gente começa a misturar várias informações que a gente conseguiria separar em caixinhas diferentes? E tem outra coisa também. Se eu quiser saber, vou pegar o exemplo do carro de novo. Se eu só quiser armazenar sobre o pneu qual que é o aro, eu não quero saber a marca, qual que é o tipo de material, quando que foi fabricado, qual que é a média de rodagem. Não quero nada disso, eu só quero saber o aro. Nesse caso, vocês acham que seria interessante eu criar uma outra classe, modelar uma outra classe para representar pneu, tendo apenas o aro, e depois fazer essa relação de agregação no meu objeto carro? O que vocês acham? Seria interessante nesse caso? Crio ou não crio uma nova classe? Vocês estão percebendo que, olha só, eu estou dando o mesmo exemplo, é a mesma associação, carro e pneu. Mas dependendo do que o nosso sistema precisa armazenar de informação, pode sim ser interessante utilizar uma nova modelagem de classe para representar os dados, e às vezes não é interessante. Percebem isso? Tudo bem para vocês? Tá tranquilo? Pode ser que seja necessário, pode ser que seja viável, pode ser que seja essencial, e às vezes não é interessante essa representação. Por exemplo, se eu estou numa montadora e eu só quero armazenar como que os carros que acabaram de ser produzidos, né, qual que é o aro, o tamanho ali do aro que está saindo na minha fabricação. Então, é apenas uma informação sobre o pneu, né, do aro do pneu que está saindo na minha fabricação que eu quero armazenar. Pode não ser interessante eu criar, modelar uma nova classe para representar uma única característica do pneu. Eu poderia colocar dentro de carro. Ok? Então,
a relação, né, quando a gente começa a trabalhar nesse mundo orientado a objetos, a gente vai ver que, pessoal, eu acho que é uma coisa que para quem já teve aula comigo em LP1, eu vou ter que voltar a repetir para vocês. Tudo depende. Podemos ter agregação? Podemos. É sempre necessário? Depende. Pode ser necessário, pode ser que não. Tudo bem? Aí que entra o nosso poder de análise, né? De quando é interessante e quando não é. Se eu começo, dentro da minha classe carro, encher de informações que são pertinentes, que fazem sentido para uma nova classe, por exemplo, de novo, pneu, aí sim eu posso, né, eu preciso ter a noção de que eu posso fazer uma associação entre essas classes diferentes. Nesse caso, uma agregação. Eu estou agregando, através de uma referência do objeto pneu, nesse exemplo, as informações dentro de outra, né, na modelagem da minha classe carro. Tudo bem? Então, o meu objeto carro faz utilização de forma agregada de informações da classe pneu. Ok? Deixa eu passar um, que eu acho que tem um exemplinho aqui. Dê uma olhadinha nessa nossa relação. E até relembrando, né, como que nós sinalizamos que é uma relação de associação por agregação. É esse símbolozinho chamado de diamante vazado, né? Não é o preenchido, é um losango aqui. Tudo bem? E ela sempre fica na parte virada aqui para o nosso objeto todo. Ok? Nesse diagrama, se a gente olha só essa relação entre essas duas classes, no UML eu já consigo entender que time tem uma relação de agregação com jogador, e quem aqui é a parte todo? É o time. Tudo bem? E a parte, né? É o jogador. Parte e tudo. Ok? Tem apenas um errinho aqui, pessoal. Não é produto, né? É jogador. Nesse relacionamento, o todo é o time e a parte é o jogador. E o detalhe, pessoal, essa é a cerejinha para a gente saber se eu pinto losango, que é uma relação de composição ou não. Se o meu time e o meu jogador puderem existir independentemente, nós temos uma relação de agregação. Tudo bem? Se ao contrário, quando, por exemplo, eu destruir o meu time, uma referência, uma instância de time, e por consequência, até uma operação em cascata, se eu tivesse que apagar todos os jogadores, ou seja, se eu não tenho time, os jogadores deixassem de existir, não seria agregação mais. Esse losango aqui estaria pintadinho, porque seria uma relação de composição, que é justamente essa a diferença entre esses dois tipos de associações. Na agregação, a parte pode existir sem a existência do todo, enquanto que na composição, se o todo deixa de existir, a parte também deixa de existir. Não é o caso aqui. Tudo bem? Por quê? Um jogador, ele pode existir independentemente de estar participando de um time ou não. Ele pode estar, só não foi alocado para time nenhum. Mas o jogador continua cadastrado no sistema. Eu não preciso apagar os dados dele. Ok? E se um time deixar de existir, os jogadores continuarão existindo. Novamente, complementando aqui. O time, acabou o time, apaguei ele. O jogador precisa ser apagado? Não. Então, eu sei que é uma relação de agregação. É uma associação e é uma relação de associação através de agregação. Tudo bem? Ok? Eu juro que eu tô finalizando, pessoal. Belezinha, então. Continuemos, então, que agora, só outro exemplo, né, de agregação também, então. Prateleira e livro. Pensem agora que a gente consegue visualizar de uma forma um pouco mais palpável, né? Primeiro, pode haver uma relação entre prateleira e livro? Sim, então eu já consigo imaginar que tem algum tipo de associação. Tudo bem? Eu posso especificar ainda um pouco mais essa minha relação. Eu posso dizer que a minha prateleira vai ser o meu todo, né? E o meu livro vai ser a parte,
que compõe, que agrega na minha prateleira. Agora vamos pensar. Uma prateleira, ela pode existir, ela pode ser cadastrada no meu sistema, independentemente do livro. E os meus livros podem estar cadastrados, eles podem existir no sistema, independentemente de estarem alocados a uma prateleira? Nesse caso, a gente pode ter, né? Livro cadastrado, prateleira cadastrada, e eu não tenho associação aqui. Imaginem que a gente acabou de mudar, a prateleira está vazia, todos os livros estão em caixas. Mas elas continuam existindo independentemente. Nós temos agregação. Tudo bem? E, né, de novo, um livro, ele existe independente dele estar em uma prateleira, e se a prateleira deixar de existir, o livro continuará existindo. Tudo bem? Só tem um detalhe aqui, pessoal, desse exemplo. Se, por exemplo, eu nunca for colocar nenhum livro na prateleira, ou seja, eu nunca for associar um livro cadastrado no meu sistema a uma prateleira cadastrada no sistema, faz sentido a gente definir essa associação? O que vocês acham? Faz sentido? Pensando só na agregação, a prateleira existe, independente do livro, o livro existe, independente da prateleira, mas se nas funcionalidades do sistema eu nunca for colocar um livro na prateleira, faz sentido eu colocar essa associação na minha especificação no diagrama? Realmente não faz, Letícia. Primeiro, os nossos diagramas, eles precisam representar o sistema. Tudo bem? Para a gente definir relação de herança, associação por agregação ou composição, utilização de interface, independente do tipo de relação, a gente precisa ter uma noção do domínio do problema. Ou seja, quais são as funcionalidades, o que tem de relação entre os dados. Tudo bem? Então, pode ser que, novamente, faz sentido em relação à só diagramação, prateleira e livro? Faz. Mas se representa de fato uma interação que vai existir ou não no meu sistema, aí já são outros 500. Tudo bem? Se eu olho para um diagrama que tem essa relação, eu já vou imaginar que vai ter uma funcionalidade onde eu posso colocar um livro na prateleira e tirar um livro da prateleira. Tudo bem? A gente acaba vendo de uma forma assim, muito direta, e às vezes a gente esquece de verificar que tem essa relação do sentido também, do contexto que a gente está aplicando. Então, quando vocês forem pensar, né, se já não pensaram no diagrama que vocês vão elaborar ou estão elaborando para representar o sistema de vocês, deem uma analisada com relação ao significado das relações. Se realmente faz sentido aquilo, se realmente tem uma funcionalidade que o usuário vai realizar, direta ou indiretamente, que realmente represente aquela associação. Tudo bem? Então, a relação está certa? Sim. É agregação? Pode ser, né? Poderia ser uma composição também, aí tudo depende. É por isso que a gente precisa dar uma analisada um pouquinho mais de perto para ver se representa de fato o que nós queremos no sistema. Bem, a agregação, nós temos todo e parte, e o todo e a parte podem existir de forma independente. Quando nós chegamos na composição, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa. Então, dentro lá do guarda-chuvinha da associação, nós tínhamos a agregação e agora a composição. Nesse caso, nós também temos o conceito de todo e parte. Nós continuamos tendo uma classe que representa o todo e o todo utiliza as partes. Tudo bem? E essas partes pode ser parte ou partes, porque pode ser representada através de uma ou várias classes que vão representar essas partes. Tudo bem? Então, ou seja, em outras palavras, dentre os atributos da minha classe que representa o todo, eu posso ter referências, então, a classes, a uma ou mais classes diferentes que representam as partes, que compõem o objeto todo. Tudo bem? Só que a diferença vem nesse fato aqui desse segundo item.
As classes parte, que compõem um objeto todo, elas não fazem sentido existir sem o todo. Ou seja, se a gente fizer uma operação de apagar o todo, nós teremos também que excluir todas as partes que compõem esse meu objeto. Tudo bem? O objeto parte, ele passa a ser de responsabilidade do objeto no qual está inserido. Onde ele está inserido é o objeto que representa o todo. Ok? E, portanto, como a responsabilidade dele, esse meu objeto todo, ele vai ser responsável por ou criar ou destruir os objetos parte. Tudo bem? Se a gente for pensar numa relação, por exemplo, do médico e do endereço, a gente poderia especializar aquela associação como uma composição. Faz sentido um sistema simples. Eu só quero cadastrar os meus médicos. E um médico possui um endereço. Se eu apagar o médico X, faz sentido eu manter no sistema o endereço dele? Um endereço assim aleatório, no limbo no sistema, sem estar associado a médico nenhum. Faz sentido? O que vocês acham? Não faz sentido. De fato, não faz sentido porque não está associado com nenhum médico. Tudo bem? Então, se eu fizer a destruição, ou seja, se eu for deletar um médico do sistema, faz sentido que, antes de eu apagar os dados do médico e deixar o endereço sem referência, vou apagar o endereço, ou no próprio processo de deletar eu já coloco, olha, se eu vou apagar o médico, apago o endereço dele também. Eu não vou deixar dados aleatórios no meu sistema. Tudo bem? Por outro lado, a gente poderia pensar agora, por exemplo, que o endereço do médico se fosse o endereço de atendimento. Vamos pensar que a gente tem um cadastro de várias clínicas e várias clínicas podem ter vários médicos atendendo no mesmo endereço. Nesse caso específico, se a gente tem uma relação de médico com endereço e o endereço está associado à clínica também, poderia ser, olha só, poderia, não estou dizendo que é regra. Pode ser que seja interessante manter o endereço também, porque além de estar ligado com o médico, ele estaria ligado também com a clínica. Tudo bem? Novamente, pessoal, estou dando só esses outros casos para a gente verificar que não é tão simples assim. A gente precisa analisar como que vai ser o funcionamento como um todo. Tudo bem? Mas, de uma forma geral, se é um endereço pessoal do médico, é uma relação de composição e quem vai ter a responsabilidade de gerenciar o endereço? Vai ser a minha classe médico, que é a minha classe todo. Tudo bem? Aí vai fazer o gerenciamento das partes, que nesse caso seria o endereço. Deem uma olhadinha nesse diagrama. Olha só, apareceu um símbolozinho que vocês já conhecem, né? Agora é o nosso diamante pintadinho aqui, ou losango preenchido. Eu tenho uma relação de pedido, uma classe pedido, que é composto agora por vários itens de pedido, que por sua vez faz a utilização de uma outra classe, que é a minha classe produto. Tudo bem? Eu poderia ainda até especificar melhor aqui, né? O pedido tem uma relação de composição com o item de pedido. E no caso, o meu item de pedido poderia ter uma relação, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. De novo, pessoal, dei uma abstraída aí. Associem que é um losango certinho, sem estar pintadinho, tá bem? Enquanto que pedido e item de pedido seria uma relação de composição, o meu item pedido e produto seria uma relação de agregação. Por quê? Pensem que eu estou criando os carrinhos sem fim que a gente cria na internet, pessoal. Estou criando um novo pedido. Tudo bem? Dentro do meu pedido eu tenho vários itens. Por exemplo, eu vou comprar, sei lá, vou para comida de novo. Pessoal, tá a urina desse lado, eu vou pensar em comida, né? Vou comprar 2 coxinhas, uma lata de coca, 2 porções de batata frita, enfim.
Vocês percebem, eu tenho 3 itens de pedido, tudo bem? Cada um desses meus itens tá fazendo uma associação com o produto, tudo bem? Mas vamos supor que, assim, bateu em mim aquela noção de que não, eu preciso ser fitness. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou apagar, eu vou destruir, deletar o meu pedido. Faz sentido eu manter todos os itens de pedido no sistema quando eu apaguei o pedido? O que vocês acham? Fui montando o meu pedido, não fechei, cancelei, vou comer uma banana, não vou comer coxinha. E eu apago o pedido e deixo os itens lá? Não, de fato, Bianca, não faz sentido, porque o pedido depende do item de pedido, certinho? Então, nesse caso, nós temos mesmo uma relação de composição. Quando o pedido deixa de existir, eu não tenho mais os meus itens de pedido. Tudo bem? Mas agora, vamos analisar o outro lado? Quando a gente analisa agora só esse pedacinho do diagrama. Eu apaguei o meu pedido, por consequência, eu apaguei os meus itens, mas quando eu apago os meus itens, não quero mais coxinha, não quero mais Coca-Cola e não quero mais batata frita, eu preciso necessariamente apagar da minha lista de produtos cadastrados? Nem deve, exatamente, Letícia. Não é que eu não posso, eu não devo. Por quê? Se eu faço essa relação como uma composição e toda vez que eu apago um item de pedido, eu apago um produto, depois eu vou ter que voltar e cadastrar de novo aquele item, aquele produto no meu sistema. Então não faz sentido, porque os meus produtos, eles continuam fazendo parte da minha lista de produtos disponíveis na loja. No caso da minha lanchonete, né? Que continua sendo produto disponível. Eu poderia até colocar um outro atributo para dizer se está disponível para ser pedido ou não, mas o cadastro continua lá. Então, nesse caso, eu tenho um todo e parte. Mas nesse caso, se eu apago o item de pedido, o produto continua existindo lá todo pleno. Ele continua existindo independentemente do item de pedido. Isso mesmo. Até legal esse exemplo, porque daí a gente consegue ver a diferenciação. Só faltou esse detalhezinho aqui. Nesse caso, composição é o tudo preenchidinho e nesse caso é o losanguinho, né, o chamado de diamantinho mesmo, vazado. Tudo bem? Eu acredito que vocês estejam apenas relembrando isso, porque em AOO vocês viram essas relações também, certo? Confirma a produção. Eu acredito que vocês fizeram a AOO semestre passado, não é? No terceiro semestre? Tá. Vai ficando mais claro mesmo, Bianca. A gente vai vendo várias vezes. Obrigada, Natália e Nisa. Isso mesmo. Então, e aí vem uma outra questão. Beleza, Joyce. Tá claro, então, né? Espero que esteja claro para vocês que a nossa associação, ela pode ainda ser especializada em agregação e composição, que a gente tem mais mais a semântica da coisa, né? De por que pedido e item de pedido é composição, enquanto que item de pedido e produto é agregação. Então, é mais no sentido do que... Você até usar um pleonasmo aqui, é no sentido de fazer esse sentido, mas é de ter um certo significado no nosso sistema. Só que não só de diagramas vivemos, né? Precisamos da implementação. E aí vem a dúvida, qual que é a diferença na implementação? Aí, pode ser que a gente veja do lado da igualdade ou da diferença. No lado da igualdade, nessa relação que é composição, eu vou ter, por exemplo, uma lista de item pedido no meu pedido. E eu posso ter dentro de um item uma referência de produto. Vocês percebem que nesse caso é a mesma coisa? É uma referência de um objeto no outro.
O que vai definir de fato essa diferença entre agregação e composição? A lógica. Se na lógica de apagar, deletar um pedido, eu já fizer uma operação de apagar todos os meus itens de pedido, é uma composição. Só que agora, no caso de deletar um item de pedido, a gente continua mantendo o produto que estava cadastrado, acaba sendo uma agregação. Tudo bem? Cuidado! Se a gente utiliza o conceito de agregação, quando na verdade nós deveríamos estar utilizando composição, vocês percebem que a gente está guardando um monte de lixo no nosso sistema? É a mesma coisa de utilizando esse exemplo. Apago os pedidos, perco as referências de pedido, mas no meu banco de dados tem um monte de item de pedido flutuante, no limbo, sem estar associado a ninguém. Não faz sentido. Tudo bem? Bem, no contexto do pedido, o objeto pedido é composto por vários itens de pedido, belezinha. Se o pedido deixar de existir, não faz sentido os itens de compra continuarem a existir. A parte tá, na verdade, aqui o contrário, né? Desculpa por isso, pessoal, mais um errinho. Tá o contrário. A parte é o item e o todo é o pedido. Ok? E eu acho que só pra gente finalizar mesmo, né? Quais são os tipos de associação que nós temos? Bem, primeira coisa que a gente até discutiu. Composição e agregação. São idênticos? Aí vem a resposta clássica. Depende. Depende do sentido que a gente está analisando. Se a gente for analisar apenas de referência de um objeto no outro, parece sim que eles são idênticos. Mas, se a gente for verificar em questão de lógica de implementação, a lógica de funcionamento do sistema como um todo, passa a ser diferente. Tudo bem? Então, nós temos até essa resposta, né? Sim e não. Não respondeu nada. Do ponto de vista da programação, da implementação, são idênticos. Mas, em geral, as implementações das associações não apresentam diferenças, apesar de serem. Tudo bem? Então, nos conceitos, nós temos diferenças. A composição e a agregação, elas acabam sendo implementadas da mesma forma, só que aqui tem um detalhezinho, né? Elas são implementadas da mesma forma só para a gente verificar que tem uma relação de uma classe com a outra. Novamente, referência de um na outra. Mas o que vai diferir é a regra do negócio. Os objetos parte continuam existindo no sistema ou não. Se continuarem existindo, agregação. Se não, composição. Tudo bem? Nós poderíamos ainda adicionar, pensando em associações de classes, né, relacionamento entre classes, mais dois tipos de relações. Um que vocês já viram, que é a herança, tudo bem? E de que forma vai diferir da associação do tipo composição e agregação? No caso de composição e agregação, nós podemos utilizar o termo tem um, possui um, é composto por um, agrega um. Então, essa relação sempre de possuir alguma coisa. Tudo bem? São as associações possessivas. Quando a gente pensa na herança, é sempre a expressão é um. É uma especialização, é uma generalização, é uma subclasse, né? Que daí já entra na especialização. Então, percebam que nós temos novamente o diagrama aceitando qualquer tipo de relação, só que quando a gente pensa no conceito, no significado, no contexto de aplicação, nós passamos a ter então agora essa diferenciação dos tipos de associações de relacionamentos entre classes. De uma forma geral, se é um, é herança. Se possui um, é uma associação. Só que da associação, se possui um e existem independentemente, agregação. É o losanguinho lá, sem pintadinho, sem estar preenchido dentro.
Mas e se não fizer sentido as partes existirem sem o todo? Aí é composição. Tudo pintadinho dentro. Tudo bem? Eu juro que é a última coisa que eu falo, pessoal. Existe um certo outro tipo de associação, de relacionamento entre classes, que a gente vai ver, eu acho que na próxima aula, que são as interfaces. As interfaces, elas aí fogem tanto do é um como possui um. A gente pode colocar que os relacionamentos, quando a gente está verificando em relação a interfaces, se comporta como. Porque as interfaces, elas definem um certo tipo de comportamento para as classes. É legal que a gente pode utilizar do polimorfismo também, quando fazendo uso das interfaces. Mas elas não definem, apesar de ser bem parecido, né, em relação à implementação, a mesma relação, por exemplo, da herança. Porque a gente não está dizendo que é uma especialização, mas a gente está dizendo que, olha, se a partir de uma interface, né, os interfaces da vida, a gente fizer uma implementação, eu consigo garantir que todo objeto que implementa, toda classe que implementa uma interface, ela tem um certo tipo de comportamento. Eu sei que ela possui implementado algum conjunto de métodos. Ela consegue realizar algumas funcionalidades. Tudo bem? Porque com isso a gente acaba até fechando os tipos de relacionamento existente entre classes diferentes. Apesar da interface não ser uma classe instanciável, né? É muito parecido com classes abstratas. Mas são classes abstratas que definem comportamento e não características. Tudo bem? Falei horrores, né? Mas eu finalizei. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Eu só vou finalizar.